Graças a Deus. Nosso texto do dia, Gênesis capítulo de número 15. É maravilhoso essa liberdade que a gente tem de ir ministrando, né? Desde o começo, vai ministrando. Então a mensagem, ela dura o culto todo. Se você pegar, não é? Ela dura o culto todo. Amém? Capítulo 15, verso de número 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Pai, que a tua palavra se revele a nós, que o teu poder continue falando neste lugar, sejamos abençoados em tudo, para a glória do Senhor. Abraão recebe um chamado extraordinário da parte de Deus. Nosso texto no livro de Hebreus diz: pela fé Abraão, sendo chamado, foi conduzido a uma terra que desconhecia. Levante a sua mão e diga: eu preciso ouvir a voz de Deus quando Ele chama. O chamado de Deus para Abraão era um chamado de santificação. A palavra santificação, ela é separação, desligamento, uma mudança total e radical. E foi isso que ele fez. Deus o chama e ele se desliga de tudo aquilo que o aprisionava. Irmãos, Deus nos arranca de uma posição de estagnação, para que a gente possa viver plenamente a vontade dele. Quando Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus estava criando um ponto de santificação. Abraão, você vai se desligar de tudo isso. Você vai se desligar dessa idolatria. Você vai se desligar dos costumes desta terra. Você vai se desligar da natureza destes homens que convivem com você. E você vai para uma outra terra, para uma outra vida que eu estou estabelecendo para você. O que Abraão fez? Abraão rompeu. Diga comigo: rompeu. Diga de novo: rompeu. Irmãos, nós precisamos aprender a ter essa determinação do rompimento. Tem coisas que não fazem bem para a tua vida espiritual, e você precisa fazer um rompimento. Quantos podem dizer amém? E todo rompimento ele vai ser por fé. Diga amém. Todo rompimento ele vai ser por fé, porque ele vai te colocar em total dependência de Deus, tirando você da sua zona de conforto, da zona de acomodação. Abraão rompe em Ur dos Caldeus, sai para o deserto sem saber para onde ia, apenas confiando que ele possuía um chamado de Deus. Deus o leva e começa a conduzi-lo, os anos vão passando, Abraão está ficando velho, parece que a promessa não vai se cumprir, parece que o chamado ficou esquecido, e eu quero te dizer uma coisa: o tempo do chamado é um, mas o tempo da manifestação da promessa é outro. Quantos entendem? Então Abraão vai vivendo até que Deus percebe que em Abraão há um espírito de tristeza, de amargura e de desânimo brotando. Deus percebe isso e se aproxima de Abraão. Entra na tenda de Abraão. Lá na tenda de Abraão, Deus fala com ele: ei Abraão, que Deus é o maior motivador que existe. Amém? Deus é o maior motivador que existe. Deus tem palavra de motivação. E Deus percebeu que Abraão estava lá, brocochô na tenda, meio para baixo.
Deus entra na tenda e fala: ei, meu servo, eis que eu sou contigo, grande é o teu galardão, tua vitória vai ser tremenda. Você fala: meu Deus, Deus é pentecostal. Lê a Bíblia, Deus é pentecostal. Deus é do reteté. Ele entra na tenda e diz assim: meu servo, eis que te digo, sou o teu escudo, grande é a tua vitória na terra. Abraão já leva até a cutuca quem está assim: nem sempre é assim, nem sempre. Deus entra na tenda de Abraão e Deus vem todo para cima. Meu servo, sou teu escudo, estou te defendendo, vou te guardar, grande é o teu galardão. Mas o Abraão olha para Deus e fala assim: o que o Senhor vai me dar? Se o que eu mais quero, eu não tenho. Se o que eu desejo, o Senhor não me dá. O que eu tenho buscado por uma vida, só encontro porta fechada. Como é que chama isso? Crise de fé. Diga para quem está ao seu lado: Abraão teve uma crise de fé. Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje para renovar a aliança com você. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: vou renovar a sua fé, vou te tirar dessa crise, vou continuar caminhando ao seu lado até que tudo se cumpra. Deus te trouxe aqui hoje para tirar a limitação da visão, a amargura e a tristeza que tem semeado o seu coração. Vai começar a vir fruto de fé para a tua casa e para a tua família. E eu falo isso porque eu sei que Deus é neste lugar e Deus é Deus dessa palavra. Seja curado da tua fé, livre da incredulidade, da depressão, da dor, da tristeza, da decepção. Que o Senhor e o Espírito dele trabalhem aqui agora durante toda essa palavra para renovar a fé desta igreja em nome de Jesus. A primeira coisa que Deus faz com ele, depois que percebe a sua resposta, é confrontá-lo e dizer para ele: não vai ser como você está imaginando, não vai ser como a sua mente está desenhando, aquilo que eu disse vai se cumprir. Abraão cria um filme todo na cabeça dele, desenha o seu futuro com a sua mente natural. Porque ele pega dos elementos que a vida lhe oferecia e com esses elementos ele cria uma história. O fim da minha história vai ser assim: logo eu morro, não tenho filho, como não tenho filho, o Eliezer, que é meu mordomo, tem me servido, nasceu na minha casa, já vou passar tudo para ele. Fica com ele e ele toca daí para frente. Abraão já começa a esquematizar como as coisas iam se encaixar após a sua morte. O que o texto quer dizer para mim e para você? Qual era a próxima expectativa de Abraão? Qual era a próxima expectativa de Abraão? Morrer. Qual era o próximo pensamento de Abraão? Morte. Fim. E eu vim aqui dizer: você está pensando que é o fim? Você não sabe de nada.
nem começou ainda. Diga para quem está perto de você: o que você está vivendo até agora é só um ensaio. O que você está vivendo até agora é só treinamento, é só ensaio. Abraão está dizendo acabou, e Deus está dizendo: você chama de fim, eu chamo de começo. Onde você diz acabou, ele diz assim: eu estou tomando conta disso, é a partir de agora. Aí ele diz assim: vai acabar, e Deus diz: eu nem entrei em cena ainda. Tudo que Abraão esperava agora era a morte. E eu estou dizendo: não vai ser como você tem pensado, não vai ser como você tem desenhado, vai ser conforme Deus tem prometido. Deus teve que fazer algumas coisas com ele. Para curar daquela crise de fé, Deus precisou levar ele para um lugar de visão mais ampla. Abraão, verso 5: sai dessa tenda, meu filho. Então levou fora e disse: olha agora para o céu. Porque Abraão estava dentro da tenda, baixa, apertada, limitada, cortinas que limitavam a sua visão. Crise de fé é gente que entra em ambiente de visão limitada. Diga para quem está ao seu lado: se você ficar muito tempo em um ambiente de visão limitada, sua fé vai entrar em crise. Se você ficar muito tempo em um ambiente de visão limitada, sua fé vai entrar em crise. Portanto, meu amado e querido, cuidado com o ambiente que você se demora demais, com o ambiente que você frequenta, porque ele pode estar limitando a sua visão, e isso vai gerar uma crise de fé. Quem me entende? Isso vai gerar uma crise de fé. E as pessoas deixam de acreditar, as pessoas deixam de confiar, as pessoas deixam de viver a promessa de Deus. E aí eles começam a questionar o que Deus falou. E aí, porque ele está naquele ambiente limitado na visão, ele começa a dizer: aquilo acho que foi coisa da carne, aquilo acho que foi coisa do homem, aquilo acho que foi coisa da minha cabeça, aquilo foi coisa de um pastor mentiroso. E eu sei que Deus está usando a minha boca aqui para falar com você. Não, a promessa não mudou. Não foi a carne que disse. É porque você se fechou em um ambiente de visão limitada. Mas quando você sair para um ambiente de visão ampla, a sua fé vai voltar, as promessas vão se avivar, o fogo vai acender de novo, porque o ambiente é de visão mais ampla. Dá glória a Deus aí, querido. Ambiente de fé limitada vai fechando a visão da pessoa. Ambiente de fé de visão limitada vai tirando a perspectiva de milagre. Sabe que eu fico às vezes contando algumas histórias aqui para que você recupere a sua perspectiva de milagre. Recupera a tua perspectiva de milagre. Tem um Deus cuidando das coisas para você. Segure na mão de quem está falando: você precisa recuperar a sua perspectiva de milagre. Levanta a mão aí e diga comigo: fé é a capacidade de ver mais longe. Fé é a capacidade de ver mais longe. Isso é fé. Isso é fé. Às vezes no meu ministério, que não é grande coisa, às vezes no meu ministério algumas pessoas ficam assim: o senhor não fica surpreso? Eu digo: não. Aí eles vão lá e falam assim: o senhor imaginava que o senhor ia fazer um negócio desse? Estou lá na igreja, lá, às vezes estou lá no igrejão, nossa, está construindo, estou feliz da vida. Aí chega: o senhor imaginava? O senhor nem imaginava? Não. Antes do primeiro culto, antes da primeira pregação, antes da primeira oportunidade, antes da primeira unção, eu já imaginava, eu já via. Ei, você pode ter vindo na igreja hoje, eu te conheço há quase 20 anos, porque lá atrás Deus já me mostrou você.
O Senhor não surpreende? Não, não. Porque eu já tinha enxergado isso. E tem muito mais coisa que eu já vi, irmão. Que eu já vi. Tem muito mais coisa que eu já vi. E quando eu acho que eu já vi tudo, Deus fala: meu filho, sai da tenda. Vem para um lugar de visão mais ampla. Porque o que você está pensando é pequeno. Oh, amplia a tua visão. Diga glória a Deus. O horizonte humano é limitado. Quem entende isso? Olha, o horizonte aqui, ó, ele é limitado. Ele, ó, tô aqui, meu horizonte é limitado por essas paredes. Porque o homem que constrói paredes que limitam a visão. Diga para quem está ao seu lado: tem homens que constroem paredes que limitam a visão. Nós estamos tratando a fé ou não estamos nesses dias? Então sai das paredes que o homem plantou para limitar a visão. E começa, meu irmão, a andar no horizonte que Deus desenhou. Tem um horizonte que Deus desenhou. Quantos podem dizer amém? Volta para o capítulo 13, verso de número 14. Vamos ler aqui, ó. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: desceu quentinha essa agora. Eu ia falar outra coisa. Nem tinha anotado isso aí. Eu nem grifei essa parte do Ló não, mas anota só para você aí. Tem pessoas que quando sai da sua vida, amplia teus horizontes. Por que a Bíblia está escrito aqui que depois, só depois que Ló apartou-se dele, Deus disse. O que Deus disse? Levanta agora os teus. E se o homem levantar os olhos, ele vai ver até a linha do... E quem fez aquele horizonte? Diga para quem está perto de você: levanta a cabeça que a visão se amplia. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Diga assim: eu estou aqui. A minha visão, não. Eu estou aqui. A minha visão, não. Levanta os teus olhos desde o lugar onde você está. Há uma diferença entre onde estão os meus pés e onde estão os meus olhos. Precisa haver uma diferença entre onde estão os meus pés e onde estão os meus olhos. Por isso a Bíblia diz que não andamos por vista, mas andamos por fé. Porque a vista é onde estão os meus pés, mas a fé é onde estão a minha visão espiritual. O que Deus está querendo liberar você, Ele está perguntando: o que você vê, como você vê, de que maneira você vê. Deus está dizendo: os teus pés estão em um lugar e os teus olhos podem alcançar outro. É a pessoa que está em uma situação já está olhando outra. Amém. Eu estava ontem lá na construção, estava em cima de uma laje onde vão ser as salas de aula. Aí eu virei para o lado, tem um terreno muito grande do lado. E eu comecei a olhar para aquele terreno. Eu dei as costas para o... Eu falei: puxa, ali a gente podia fazer uma praça. Estacionamento aqui assim. Aí eu comecei a olhar e falei assim: naquele canto eu vou fazer uma vila. Vai chamar Vila Timóteo. Deus vai me dar graça, eu vou trazer casais de pastores do Nordeste,
da Amazônia, da África. Eles vão morar na Vila Timóteo. Timóteo é o discípulo de Paulo. Foi aquele que levou à frente a unção de Paulo. Eu vou trazer, eles vão morar ali na Vila Timóteo, umas casinhas assim, ó, uns kitnetzinhos. E aí eles vão ter aula. Vou estar cabelinho branco, se Deus quiser. Vai ter algum ainda ensinando. E alguém vai dizer, mas os seus pés não estão numa laje de uma obra inacabada? Sim, os meus pés estão numa laje de uma obra inacabada, mas os meus olhos estavam lá. Seus olhos estavam ali na Vila Timóteo? Não. Meus olhos passaram. Porque eu estava vendo aonde as pessoas que viriam para aprender, para estudar, ali na Vila Timóteo, ia chegar no Nordeste, no Norte, na África, na Ásia, na Europa. Eu acredito, eu ainda vou construir a minha Vila Timóteo. Porque um é o lugar onde os meus pés estão, outro é onde minha visão está. Minha visão já saiu daqui faz tempo, minha visão já não está nem mais lá onde está construindo. Minha visão, meu irmão, está muito além dos meus pés. Diga glória a Deus. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E meu irmão, os teus pés seguirão os teus olhos. Não é os teus olhos que seguem os teus pés. Tem gente que anda com os olhos nos pés. O pé que segue o olho. Mas o certo é o olho seguir o pé seguir o. Eu olho lá e ele vai. Percorre, meu irmão. Dá um passo na direção da tua visão. Dá um passo na direção da tua visão. Dá um passo na direção da tua visão. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Dá um passo na direção da tua visão. Quem entende isso? Dá glória a Deus aqui. Aleluia. Ele sai, capítulo 15, verso 5. Meu Deus. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. Diga comigo, a promessa está sendo repetida. Tem gente que está em tamanha crise de fé. Recebe aí o que eu vou falar agora e Deus vai fazer uma libertação. Tem gente que está em tamanha crise de fé que a repetição da promessa tem te incomodado. Há pessoas que estão tão incomodadas, estão tão em crise na sua fé, que quando chegam na igreja, o pastor começa a falar da promessa e repetir a mesma promessa do outro pastor que não conhecia, de uma outra igreja que você nem sabia, de um outro lugar que nunca se viram. E aí você começa a dizer assim: não aguento mais ouvir isso. É mais um prometedor. Existe essa palavra? É mais um que vai ficar falando. Mais um que vai ficar falando do meu sonho, do meu ministério, da minha empresa, da minha família, do meu casamento. É mais um que vai ficar prometendo. Ô meu irmão, olha, se Deus faz promessa, eu vou ficar aqui falando para você: acomoda. Ei, não, eu vou continuar falando para você. Faz a promessa, o que Deus pôr na minha boca, eu vou falar, amado. Eu vou falar. Deus está repetindo o que já disse. Deus disse: olha, não vai dar para contar a tua descendência. E depois Deus disse de novo: não vai dar. Vê se alguém consegue contar as estrelas do céu. Os homens não conseguem até hoje, com toda a tecnologia, contar. Sabe por quê? Porque a tecnologia humana não vai poder alcançar jamais aquilo que Deus tem preparado para o homem.
Quando o telescópio Hubble avança nas galáxias, descobre mais e descobre mais e descobre mais. Então se ele chega a uma conta, semana que vem tem outra conta. E é isso que Deus está dizendo. Quando o homem achar que entendeu os mistérios de Deus, Deus mostra um universo ainda maior, para que você saiba, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, e o que Ele faz, o homem não pode sequer imaginar. Dá glória a Deus aí. Levanta a sua mão e diga: chega de criar um cenário cômodo. Diga: chega de criar um cenário cômodo. Quantos querem ser tratados na sua fé aqui? Só para mim saber. Por isso que nós estamos estudando Hebreus 11, o capítulo todo, durante 40 dias. Porque a gente fica desenhando cenário cômodo. Não, ó, tá tudo certo. Eu morro, o Eliezer recebe herança, segue a vida. Mas Deus está dizendo: estou renovando o seu chamado, estou renovando meus mistérios na sua vida, estou renovando minhas obras com você. Sabe por quê? Porque está escrito em João 14:12: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda vai fazer maiores. Aquele que crê em mim vai fazer tudo que eu fiz e vai fazer maior. Vai ter coisa maior reservada para ele. O que o Espírito Santo está querendo dizer é o seguinte. Aí você diz assim: mas como? O verso 13 explica. João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que eu faço. Aí você diz: como? Ele diz no verso 13 para você: porque tudo quanto você pedir em oração eu faço por você. Então ele não te coloca um problema. Aí como é que eu vou fazer obras maiores do que ele fez? Ele diz: no verso seguinte está a resposta: porque tudo que vocês pedirem em oração vai acontecer. Porque eu vou para o Pai, eu vou interceder ao lado do Pai. Querido, você precisa acreditar que orando você pode romper. Orando você pode realizar pela fé. Quantos podem dizer amém? Dá um glória a Deus aqui. Deus fala com ele. Repete a promessa. E o verso 6. A fé está sendo curada. E creu ele no Senhor. E uma vez que um homem crê, Deus vai mandar executar. A ordem de execução sai do céu. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Dá glória a Deus aí. Fecho com 6 verdades espirituais aqui, rapidinho. Ouçam. 6, uma atrás da outra. E termino. Verso número 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como eu vou saber? Como eu posso ter certeza? Ele acreditou, mas estava pedindo para Deus que aquilo fosse formalizado. Quem está me entendendo? Deus, vamos formalizar isso aqui. E Deus vai dar uma direção para ele. Verso 9 em diante vai dizer assim: e disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Diga para quem está junto de você. Diga aí: Deus quer formalizar um contrato. Essa era uma maneira de celebrar um contrato. Animais eram rachados, partidos ao meio. Criava-se um caminho entre as duas metades. E os homens passavam por essas metades, comprometendo a sua vida
com aquele acordo. Era uma forma de celebrar um pacto. Diga comigo, pacto. Era a forma de celebrar um pacto. Os dois homens passavam para dizer assim: olha, e seja feito como foi feito a esses animais, se eu não cumprir. Uma coisa eu noto nesse texto: quando Deus nos chama para um pacto, tem um preço. Eu não sei quanto custava a novilha, não sei quanto custava a cabra, não sei quanto custava o pombo, não sei quanto custava a rola, mas tinha um preço. E até pacto com Deus tem um preço. E até pacto com Deus tem um preço. Quantos entendem? Deus arma o pacto. A Bíblia diz, meus amados, tão logo o pacto foi armado. Verso de número 10, ele arma o pacto. Verso de número 11, desciam abutres, corvos, aves de rapina, para consumir aquele pacto que foi armado. Por favor, ouça o que eu estou dizendo para você agora. Todas as vezes que nós chamamos pessoas a um pacto com Deus, a uma vida de aliança com Deus, o que acontece? Sempre vem os abutres, os corvos, as aves de rapina. Para o quê? Para consumir, atrapalhar, quebrar este pacto. Era isso que estava acontecendo com Abraão. Toda hora descia lá um urubu, um abutre, um corvo, uma ave de rapina. Mas ele fazia o quê? A enxotava, a expulsava, porque ela queria consumir o pacto que estava sendo armado com Deus. O adversário se levanta, querido, quando nós estamos prestes a selar nosso compromisso com Ele. O adversário se levanta quando nós estamos prestes a selar um compromisso com o Pai. Quem está me entendendo que o Espírito está nos levando aqui essa noite? Que o Espírito está conduzindo desde o começo da reunião. Desde o início da reunião, desde que eu assumi aqui, que eu comecei a falar aqui, ainda antes da oferta, ainda na primeira oração, o Espírito Santo está querendo dizer, ó, tem muita coisa querendo consumir o seu pacto, querendo quebrar a sua aliança, mas Deus está te chamando hoje, para que você mande embora isso, mande embora esse pensamento, mande embora essa palavra, mande embora essa conversa, mande embora esse ensino, mande embora essa mentira, mande embora essa ação de Satanás, que está querendo roubar o pacto, levar você a viver uma vida limitada e sem certeza de fé. Ele enxotou, verso número 12, o sol ia se pondo, e a Bíblia diz que um profundo sono caiu sobre Abraão. Há aqui um segundo desafio, quando Deus quer fazer algo a você. Primeiro, muitas vezes se levantam os adversários, os abutres. Mas segundo, nós precisamos resistir à sonolência espiritual. Há muitos entrando em sono espiritual. Há muito entrando em sono espiritual. E onde nasce a sonolência espiritual? Digo e provo. Amém? Digo e provo. Onde nasce sonolência espiritual? Nos escolhidos de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 11, que Deus fez vir sono sobre os judeus. Deus fez vir o que sobre os judeus? Um sono. Para que eles não fossem despertados, para que eles não pudessem ver o que Deus estava fazendo. Onde nasce o sono espiritual? O sono espiritual nasce na religiosidade. O sono espiritual se cumpre na religiosidade. Quando a pessoa vai tomando uma vida de religiosidade, quando a pessoa vai se envolvendo numa vida de religiosidade, sabe o que acontece? Vem uma sonolência espiritual. E quem, meu irmão, dorme espiritualmente, perde a hora do pacto. A hora que Deus está fazendo, a hora que Deus está movendo, a hora que está acontecendo, e aí você não está acordado. Tem muita gente frequentando a igreja por religiosidade e está tomado de uma sonolência espiritual. Deus chama para o mover, Deus chama para a ação, Deus chama para o compromisso. E sabe o que acontece com a pessoa? Dormindo,
Porque a religiosidade provoca uma sonolência espiritual que te torna insensível à voz de Deus. Jesus não disse: ouvindo, não entendem, vendo, não enxergam. Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda? E o que começou a vir sobre Abraão? Uma sonolência. Mas veja só, verso 13. Deus envia um despertamento. Porque Deus não desiste de falar. Deus não desiste de enviar sua palavra. Deus não desiste de ficar pregando e pregando e pregando e pregando e pregando e pregando. E é por isso que eu estou aqui pregando. É por isso que os pastores pregam, que a igreja prega todo dia, toda hora. Sabe por quê? Porque é Deus querendo despertar a gente de sono espiritual. Porque é Deus querendo manter você acordado e alerta. E Deus disse: ó, saiba que de certo peregrina será a tua semente. A terra que não é sua, servi-los-ão, afligi-los-ão 400 anos. Mas eu também julgarei a gente pela qual servirão. Não vai acontecer fácil. Não vai se cumprir do dia para a noite. Tem um processo. Esse processo inclui dor, sacrifício, desgaste. Mas Deus disse: vai haver uma recompensa disso tudo. Eu não sei se você pode receber isso, mas se você está no meio do processo, para que se cumpram as promessas de Deus, recebe o que eu estou te dizendo. Ele disse aqui: vai passar um tempo, vai ter uma dor, mas olha só, no final vai sair bem. Deus já prevê o Egito na vida das descendentes de Abraão. Deus já olha lá longe e diz assim: ó, eles vão sofrer, mas esse tempo vai se cumprir, 400 anos. E depois desses 400 anos, duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Diga comigo, mais fortes e mais prósperos. Porque ele diz assim: eles vão sair, e vão sair com grande fazenda, vão sair com grande número, vão sair abastecidos, vão sair fortalecidos. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 1, a primeira coisa a respeito do povo é que o povo se tornou forte. E na saída, diz que eles saíram levando o despojo do Egito. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Você vai sair bem dessa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai sair bem dessa. Porque tem gente que questiona Deus, a entrada e o processo, é porque não conseguiu ainda enxergar o fim. Vai sair bem. Diga para quem está perto: José era homem de visão. Ele sabia dessa promessa. Ele sabia dessa promessa. Aí ele disse assim, quando foi morrer: gente, vocês vão sair daqui. E quando vocês saírem daqui, não esquece de levar os meus ossos. E vocês vão sair daqui para conquistar uma terra. Vocês vão sair daqui para a terra da promessa. José estava olhando lá longe, inspirado, aleluia, pela palavra que Deus deu ao seu bisavô. Seus pés estão em um lugar, mas seus olhos estão em outro. Seus pés estão em um lugar, mas seus olhos estão em outro. Será que você pode permitir que a fé comece a estimular em você visão? Será que você pode permitir que a fé comece a despertar você para coisas novas? Será que você pode deixar que a fé enriqueça os seus sonhos, enriqueça os seus projetos? Será que você pode deixar hoje Deus ampliar a sua visão para que seus pés persigam a visão? Há crises de fé que estão sendo curadas aqui esta noite, eu creio. Escute. Tu irás em paz, em boa velhice,
será sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumo, uma tocha de fogo, passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado toda esta terra. E aí segue os horizontes que Deus vai desenhando para ele. No costume antigo dos povos contemporâneos a Abraão, os dois homens passavam. Mas no texto que a gente leu, só uma parte passou. Só uma parte passou. Os dois passavam para dizer que os dois iam sustentar aquele pacto. Mas nesse caso, só Deus passou. Porque ele diz: eu sozinho vou garantir essa promessa. Abraão, você é falho. Se você passar, logo você vai quebrar o pacto e anula todo o contrato. Faz assim: deixa que só eu passo. Deixa que só eu passo. Sabe por quê? Porque aí é infalível. Sabe qual a diferença do Evangelho e as outras religiões? É que toda religião tem a parte divina e a parte humana. Mas no Evangelho, o divino se fez humano, para que toda a promessa ficasse garantida só por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Ah, você não entendeu ainda. Para que toda a promessa ficasse garantida só por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Só por Ele. É por isso que um pecador falho como eu possa acreditar que existe um pacto perfeito. Um pacto perfeito, porque as duas partes foram garantidas só por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Jesus, o sacrifício perfeito, que se matou por nós, para que eu e você pudéssemos dizer: a promessa está garantida, não em mim, não em você, mas no sacrifício santo e vivo que Ele fez por nós. É por isso que eu posso acreditar em todas as promessas e não duvidar de nenhuma, porque eu não precisei fazer o caminho de sangue. Jesus fez, representando as duas partes, e todo o pacto está depositado nele. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, é por isso que a Bíblia diz que nele temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Em Jesus eu tenho o sim e o amém. Ei, para Jesus eu tenho, para toda promessa em Jesus eu tenho o sim e o amém. Você cai nessa conversa que Deus diz sim, espera, não. Para toda promessa, sim e amém. Encontrou uma promessa na Bíblia? Sim e amém. Eu li algo na Bíblia
Mas alguém vai dizer, mas será que isso não era para Josué? Será que isso não era só para Salomão? Não é a Bíblia, gente. Tudo quanto está escrito para a nossa edificação foi escrito. Todas as coisas que estão escritas foram escritas para que viéssemos acreditar. Em tudo que você puder ler na Bíblia, você terá de Deus o sim e o amém. O sim e o amém. Você só precisa de uma coisa: acreditar. Vamos levantar? Esse era o recado de Deus para vocês. Esse era o recado de Deus para essa igreja.